A proposta hoje é da gente retomar o texto de Freud, A Psicologia das Massas, né? À luz do que Lacan trabalha nas últimas páginas do seminário 11, onde ele vai retomar exatamente o esquema freudiano da psicologia das massas. Nós vamos chegar lá, né? E, na verdade, é um texto que Lacan se refere inúmeras vezes, inclusive, né, vocês estão trabalhando no seminário da angústia, né? Né? Se refere também, né, no texto seminário da angústia, no seminário da transferência, e ele é desse texto que ele vai, digamos, pensar em Freud o fundamento da identificação, né? E é interessante como Freud ele vai desenvolver a grande teoria dele da identificação a partir da psicologia das massas, né? Não é a partir da psicologia, digamos assim, do neurótico, né? É a partir das psicologias das massas que ele chega é aqui nesse texto que tem os famosos 3 tipos de identificação, né? Da onde Lacan extrai o famoso Einziger-Zug, o traço unário, né? Que vai ser o fundamento para da identificação, né? Da identificação, né, na massa e no individual. Não é à toa, aliás, é através do próprio conceito, eu diria, mas não é o único, da identificação que nós podemos dizer com Freud que o sujeito do coletivo é o sujeito do individual, né? É a partir desse conceito da identificação, né? E, na verdade, a identificação é o pulo do gato que Freud dá em relação aos autores que ele cita, né, que estudam a massa. Mas com outros conceitos que nós temos, principalmente de objeto A e do gozo, é interessante nós até vermos algumas características do que é a massa, né? Ele começa a trabalhar a questão da massa em geral, né? Das massas organizadas, das massas que não são organizadas, né? E ele vai pegar 2 tipos de massas extremamente organizadas, que são, né, como vocês sabem, a igreja e o exército, né? Mas ele começa a usar né? Eu não vou pensar apenas algumas coisas. Eu sugiro vocês lerem, né, relerem o que a descrição de Freud da psicologia das massas a partir do Le Bon, que, pelo que eu li, ele era um racista, né? Freud diz que não adere a esse, né? Mas a gente vê como é interessante que é uma pessoa de cunho racista que vai desenvolver a psicologia, né, das massas, né? E uma das coisas que é mais, digamos, que chama mais atenção do Freud é o comportamento dos indivíduos dentro da massa, que é completamente diferente de um indivíduo fora da massa, né? E como eles se permitem, como quando você está na massa, no grupo, na multidão, rapidamente aquela massa vira uma horda, né? Como Freud diz, é onde as pessoas se permitem os excessos pulsionais, né, sustentados uns nos outros, muito mais do que quando está sozinho, né? Então, essa questão, né,
Deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver se é uma citação do Le Bon, né? Sobre essa questão desse comportamento, que pelo fato de sozinho ele fazer parte de uma massa, o homem desce ou cai vários degraus na escala da civilização, né? Isolado, ele era um indivíduo cultivado, e na massa ele é instintual e, por consequência, bárbaro, né? A espontaneidade, violência, ferocidade e assim o entusiasmo e os heroísmos, aí ele compara com os seres primitivos, né? Dentro de uma concepção como se os seres primitivos fossem bárbaros e nós fôssemos civilizadíssimos, né? A barbárie é para os outros, para os primitivos, né? Desenvolve uma teoria de superioridade racial. Quê? Ele desenvolve uma teoria de superioridade racial. Exatamente. E aí, não, mas é interessante que vamos começar já a ver... Ah, não, é o meu. Sem comentários, por favor. Foi pouco. O negócio é o seguinte, como vocês estão vendo, a massa é um campo de gozo, né? Um campo de gozo, por um lado, então ela é impulsível, móvel, irritável, né? E, né, até o Le Bon diz que ela é conduzida pelo inconsciente, basicamente pelo inconsciente, né? E aqui o Freud faz uma coisa que é interessante, esse comentário, mas não é exatamente o mesmo conceito de inconsciente, né? Em termos de Freud. Mas é importante isso, que tem algo do inconsciente que é solto. Podemos dizer, né, o gozo e o inconsciente que, de uma certa forma, é liberado. Por outro lado, tem a questão da sugestionabilidade, né? E que ela é crédula, e que ela é desprovido com o homem, na massa, ele é desprovido da crítica, né? Vai na onda, né? Então, dizem que nas massas as ideias mais contraditórias, né, podem coexistir e não se chocam, e não tem nenhum conflito em relação à contradição lógica. Parece a mesma lógica do inconsciente, né? Que admite a contradição, né? Então você luta pelo branco, né, e pelo preto ao mesmo tempo. Só que não é bem assim, né? Geralmente se segrega branco e preto, né? Então, e aí tem algo que vai ser importante, que isso nós vemos que ele vai indo para a questão do líder. Isso está em Le Bon, e que, né, Freud vai dar toda a ênfase à questão do líder na massa organizada, né? E aí diz como, e ao mesmo tempo, antes de falar do líder, como essa massa ela é submetida à potência mágica das palavras. Não é interessante isso? Já a potência mágica, que sabemos que é o poder que trata-se aí do poder de comando do significante, né? Que é um poder que é próprio do significante, é um poder hipnótico, né? Aliás, vocês veem lá na instância da letra, quando Lacan fala das propriedades do significante, né? Uma das propriedades do significante é o poder, não falo exatamente nesses termos, né? Mas podemos dizer que é o seu poder de comando, né? Todo significante, na verdade, ele tem uma assertividade e ele é performativo. Tem um poder, né? Não é apenas como Austin dizia, das palavras performativas que indicam
que promove um ato, né? Como os imperativos corra, ande, ou então o próprio grito, estou numa sala e eu te digo fogo, aí sai todo mundo correndo. Então são palavras, só que na verdade todo significante tem um poder performático e que é um imperativo, né? Então isso que eles chamam de poder mágico é uma das propriedades do significante, que é o seu poder, eu diria, performativo, imperativo e hipnótico. É hipnótico, né? É isso que daí a sugestionabilidade, né? Aí se você for pensar, não é à toa que os grandes líderes, eles têm uma retórica, né, impressionante em termos de convicção, né? Podem falar horas, né, porque tem algo desse poder hipnótico que Freud vai chamar de sugestionabilidade, né? Aqui. Até que ele diz que a massa é um rebanho dócil, né, mas que não pode viver sem um amo, sem um Herr, sem um mestre, né? Sem um senhor. Herr é senhor, né? Senhor, né? Ela tem, então, ela deve ser obediente. Então tem isso que a gente pode pensar, é a um mestre, por o mestre ter o poder do significante mestre. São esses significantes mestres, na verdade, alocados ali na figura do líder, que vão ter esse poder e que vão conferir poder ao próprio líder, né? Ao mestre. Então, que ela tem uma sede de obediência. Olha que interessante. A massa tem uma sede de obediência, algo da ordem da servidão voluntária, né? Que já foi também tematizado na filosofia. Uma sede de obediência que vai se submeter a qualquer um que se designe como senhor, como Herr, como, né, mestre aqui, né? Para a gente é um pouco ambíguo mestre, mas eu amo senhor. E aí, olha que interessante, que o líder, como é que ele responde a isso? Geralmente por suas qualidades pessoais. Eu isso, eu aquilo. E que vira, então, é diferente você sustentar politicamente argumentativo uma coisa e outra coisa é dizer assim, não, vocês podem confiar em mim, porque eu nunca roubei, eu não estou na Lava Jato, eu não sei o quê, as suas qualidades pessoais, em vez de você argumentar, por exemplo, um programa, né? Um projeto, né? E que é isso que vai fazer com que haja uma fascinação, né? Mas para isso é preciso que o líder tenha ele mesmo uma fascinação por uma fé potente por alguma ideia que ele defenda, né? Então essa força, né, do líder, né, da sua convicção em alguma coisa para despertar a fé da massa nele, porque ele tem isso. Então ele vai ser o representante do significante mestre, e aí ela pode provocar, né, a fascinação da hipnose, né? Só lembro a vocês o seguinte, né, e que aí aparece o que o Le Bon chama o charme magnético, esse charme do líder, charme magnético, magnetizador, né, e que entra no lugar do hipnotizador, né, para isso. E que esse charme é o que é chamado de prestígio, que é uma espécie de dominação que exerce sobre nós um indivíduo, uma obra ou uma ideia. Por que determinados significantes mestres têm prestígio e outros não? Por quê? A gente tem, a meu ver, é porque eles estão envolvidos aí de algum poder
agalmatizante, né? Porque senão não teria isso. Então não é só pelo significante que a gente resolve isso. Tem que ter alguma coisa de um gozo ali que traz esse significante para ele ter um prestígio e ser alguma coisa desse significante, né, que se transforma num significante de gozo. Num significante de gozo que vai proporcionar, né, o gozo. É claro que a resposta a isso está no seminário aqui do Lacan, né, que muitos de vocês já sabem. Muitos de vocês já devem saber o porquê. Está aqui nessa resposta. Cenário 11. Então, deixar vocês curiosos, daqui a pouco eu falo. Né? Mas Freud, você tem a resposta de Freud, né? Por que isso? Né? Lembro a vocês o seguinte, que quando Lacan vai trabalhar a questão da interpretação psicanalítica, né, como é que nós, psicanalistas, conhecendo o poder de comando do significante e o lugar que o analisante escuta e que nos coloca, né, numa idealização, no lugar de sujeito suposto saber, como é que a gente vai fazer para a nossa palavra com o analisante não seja uma sugestão, não seja uma hipnose? Já que você abre a boca, as pessoas ficam hipnotizadas, né? Aliás, nos dois sentidos, né? Pode ficar fascinado ou pode dormir, né? Também. Porque tem o poder hipnótico, né? Eu tinha determinadas pessoas que eu assisti que, né, que sistematicamente eu dormia, não conseguia prestar atenção ao poder hipnótico assim, no outro lado, né? Então, porque tem os dois lados, o poder da hipnose, você fascina e faz dormir, né? Então você pode, né, por isso também que não convém o analista ficar fazendo discursos muito grandes, né, na sua interpretação, que você pode sugestionar ou fazer dormir o paciente, né, o analisante. Mas o que Lacan propõe para combater esse poder hipnótico, né, que é próprio do significante, é uma outra propriedade do significante. Semblante? Não, todo significante é da ordem do semblante. Mas para o analista, o que seria uma outra propriedade do significante que combate o poder hipnótico do significante mestre, fundamental para a constituição da massa? Isso. O equívoco. Exatamente. A equivocidade que é própria também do significante. Porque com a equivocidade você não está sugerindo, você, né, abre um leque de possibilidades, né, para o sujeito interpretar, né? Bom, aí o que é interessante, né? Freud vai fazer vai se referir a outro autor, se chama McDougall, né, aonde que acrescenta uma coisa que já aproxima mais da questão do gozo, que são os afetos, né? Os afetos dos homens que vão aumentando até atingir uma certa altura, uma certa intensidade, como se produz nas massas. E que isso é uma fonte grande de gozo para os participantes, de se abandonar às suas paixões sem retenção nenhuma e se fundir com a massa, né? A ponto de perder o sentimento da sua individualidade e de se transformar naquele grupo, né? Então é o gozo do grupo, né? Nós sabemos que é um gozo de pertencimento a um grupo, né? Esse gozo do grupo
que é muito diferente do gozo que cada um de nós, de vocês, tem com seu parceiro ou parceira sexual. É um gozo. Agora, o gozo do grupo é outro. Né? E o gozo do grupo, né, que é interessante da gente pensar, né, é o que permite naquele grupo também os excessos pulsionais, né, do grupo. Né? Basta ver as torcidas de time de futebol, né, dos excessos daquele gozo ali que contém, né, que vai da extrema alegria, felicidade, entusiasmo até as brigas e pancadaria e não sei o quê, né, e mortes e não sei o quê, né, fazendo com que você possa gritar com os lobos, né, diz Freud tomando emprestado aqui, né, que você vai gritar e urrar, né, com os lobos nessa, né? Então, a massa produz sobre o indivíduo isolado uma impressão de potência ilimitada, né, de poder tudo, né? Ou seja, tem alguma coisa que a massa ali é uma das formas de você, na massa, de você, eu diria, negar a castração, de achar que é possível o gozo ilimitado, que é possível tudo, né? Então, e aí, e isso sustentado por quê? Por uma espécie de autoridade. Essa autoridade, que é a autoridade de um líder e de uma ideia sustentada pelo líder que autoriza você aquilo, né? Essa autorização, inclusive na guerra, é a autorização de você fazer o que você quiser com o inimigo, né? E de preferência matá-lo, né? Então, aqui, né, é interessante que o Freud chama atenção, né, que os indivíduos isolados, para que tenha massa, tenham algo em comum, né, aquilo que vai construir a comunidade, que você tem que ter algo em comum para, aí ele diz, um interesse comum por um objeto, uma mesma orientação de seus sentimentos numa determinada situação. Então, mais os elementos comuns são fortes, mais uma massa psicológica vai se constituindo a partir de indivíduos isolados, né? Até se constituir a alma daquela massa, uma alma própria, né, da massa, né? Agora, isso é interessante a gente pensar. Uma massa, para se constituir, não precisa estruturalmente de um líder. Ela não precisa de um líder, precisa de uma ideia em comum, precisa de um significante mestre. É o significante mestre, e que o Freud vai mostrar, né, no Lacan principalmente, que está ali naquele lugar, né, no lugar de um S1, que vai todo mundo se identificar com esse, né, que esse que é o segredo, que é um traço, se seria isso. Agora, por que os homens têm necessidade de colocarem um ser encarnado lá, para sustentar esse significante mestre? O que causa os piores desastres, né? E os abusos de poder, né? Essa é a questão. Então, isso é importante. Essa função de tamponar a castração, né? Que acho que é forte. Precisa. Bom, Freud tem uma resposta, Lacan tem outra. A resposta de Freud é conhecida, que vai precisar de se colocar um líder nesse lugar do pai, que vai estar nesse lugar do pai, ou, melhor dizendo, já estou adiantando um pouco, nesse ideal, né, mas vocês sabem, no lugar do ideal do eu, do totem. Inclusive, ele no final daqui vai
se referia a Totem Tabor. Né? Mas que de alguma forma vai limitar o gozo, não é? Hum? Esse líder vai limitar o gozo de alguma forma. Ele limita, mas ele ordena o gozo. Né? Ele ordena no sentido até de uma ordenação. Né? É de uma ordenação. Né? E... Onde é que está aqui? Um minutinho, por favor. Ah, sim, está chegando. Pode até dar uma ordem letal, né? Pode ser um suicídio coletivo. O que é? Se for, pode ser um suicídio coletivo, por exemplo. Esse líder diz, matam-se todos, matam-se todos. Exatamente. Bom, aí a solução de Freud, né, é interessante que Limite total. para introduzir a questão, Freud vai fazer aquele famoso capítulo sobre sugestão e libido. Né? Aqui que ele vai avançar, né, ele ainda não tinha desenvolvido o conceito de pulsão de morte, mas aqui ele já tinha desenvolvido o conceito, né, de que Eros reúne. E se nós lemos isso a partir da psicologia das massas, né, Eros reúne, pulsão de morte destrói, afasta. Né? E que, na verdade, tem esses, né, dois movimentos aqui. E aí ele vem para a igreja e o exército, né, dizendo que vai pegar exatamente essas duas estruturas, porque nós temos o chefe supremo na Igreja Católica, né, que é Cristo, né, e sabemos que o Papa é uma encarnação, não é isso? O Papa não é um representante, eu conheço bem a mitologia cristã, católica, apostólica, romana, mas quem conhece melhor, né, o Papa é um pouco a encarnação, né, o representante de Cristo. Representante, não é encarnação. Encarnação é um delirante que está internado. Não, representante. Então, mas Cristo está vivo, não está? Cristo vivo. Hã? Não encarna. Mas tem ali o Cristo vivo, talvez esteja na hóstia, né? Na hóstia. A hóstia está a carne e o vinho está o sangue. Tem tá ali. problemas imensos durante o Renascimento, porque, enfim, se levava padre dentro de barco para fazer a comunhão. O que faz com o corpo de Cristo que sobrou, a hóstia que sobrou? Não pode jogar Cristo no mar. É sério, não pode. Sério. Durante o Renascimento, durante a descoberta, enfim, das Américas, a vinda para as Américas, tinha que ter um padre dentro dos barcos, né? Porque ninguém ia se lançar ao desconhecido sem, né, receber a comunhão, extrema-unção. Mas se você recebe a comunhão, sobrou hóstia, come, joga no mar, é o corpo de Cristo, não pode jogar no mar. Tinham milhares de dilemas, assim, isso é real, documentado, né? Não, não parece pode piada, morder. né? Mas não pode morder, Não pode morder mastigar. a hóstia, senão vai sair sangue. Não pode mastigar, não é? Eu sei que me contavam isso quando eu estava lá. Exatamente, bebe meu sangue. É real. Exatamente. Mas olha, se vocês forem pensar, essa história do corpo de Cristo, né, que tem o corpo de Cristo, ele aparece também no corpo da igreja, como as igrejas eram construídas, as catedrais, né, e a corporação. Toda corporação, né, tem a ver também com essa ideia de que a massa vira um corpo só. Daí que vem a palavra as corporações. Se a gente fala até hoje, membro da igreja tal, membro. Isso, né? você é um membro. Membro, literalmente. Membro, você fala membro. Membro, né? Vem daí. Né? Não tem membro da escola também, a gente usa, Sim, todo mundo usa. Nós usamos membro da escola, o corpo. Porque, na verdade, a massa constitui um corpo, né? E é esse corpo, se vocês forem pensar, a gente deve talvez muito mais, né, a religião e a igreja, né, dessa influência que a gente imagina, das palavras que a gente utiliza. Né? As corporações vêm dessa ideia de que a massa, né, é o corpo de Cristo. Sim. Eu tenho uma
pergunta, você falou sobre servidão voluntária, enfim, o texto famosíssimo do Etienne Laboissy, a conclusão dele é o ato. Né? O que gera servidão voluntária é o ato. O hábito. O hábito, né? A continuidade, a repetição, enfim, né? E você estava falando sobre o lugar do pai e esse ideal de eu... Vou falar para entender, eu nem desenvolvi ainda. Ok, desculpa. Não, é isso que é a resposta do... Não, bom. que é... Tentando entender que Não, que chegar a psicanálise servidão voluntária. Não, que é a resposta né, de Freud. Ok, Né? perdão. E... Então, né, o Freud chama, né, o exército, a igreja, de duas massas artificiais, né, que não são espontâneas, digamos assim, né, mas é o que vão constituir, né, em que? Como é que elas se constituem? Não é apenas pela identificação, mas o que constitui a massa, fundamentalmente, é o laço libidinal entre as pessoas. Né? Esse laço libidinal, né, que Freud, então, não é à toa que antes de introduzir, ele traz o capítulo, né, libido e sugestão, né? Ou seja, mostrando o que Freud vai, então, analisar, né, o que nós chamamos esse campo de gozo, esse corpo de gozo, né, que é, né, daqui, né, que faz parte da massa. E ele diz que o fenômeno do pânico acontece quando essa massa se desagrega. Quando tem, né, aí vem a angústia absoluta, ou seja, quando esse S1, ou quem está no lugar desse líder, é abalado, então há um pânico generalizado, né? Há um pânico do que vai acontecer, as pessoas começam, né, também a se agredir uma das outras, é um salve-se quem souber, ou quem puder, então as pessoas vão embora dos seus países, como está acontecendo em alguns lugares, né? Vão para Portugal, vão para os Estados Unidos, há um pânico, né, quando algo ali começa a ser, né, desagregado, que isso, eu estou dizendo, são coisas, elementos para a gente pensar também o campo da política, né? Então, então ele diz que é o sentido da angústia da massa, né, que é importante, e aí todos se sentem em perigo, né, e aí cessam os laços afetivos amorosos que mantêm a coesão do grupo, né, e aí é uma desagregação e a possibilidade do aparecimento do ódio, das agressões e etc. Né? E aí ele faz uma referência aqui, o pânico acontece quando o general perdeu a cabeça. Aí tudo se, né, se desagrega. Então, o pânico significa, podemos dizer, ou um abalo, ou até mesmo a pulverização do significante mestre encarnado por alguém. Né? Talvez essa pulverização de S1s, né, que aí se, né, pode causar aí o pânico e o recrudescimento de violências e crimes, etc. Porque Freud fala na dessublimação da função nesses casos. Como? Que o laço é sustentado na sublimação da função, né? Se há dessublimação, ele diz a paranoização. O que ele vai desenvolver um pouquinho mais adiante é a relação entre identificação e relação amorosa. Né? Como é que você, quando você ama, você se identifica. Né? Ele vai trabalhar isso. Mas antes disso, ele traz uma coisa muito importante, né? Porque o Freud está vendo que até agora, que é um significante mestre que reúne, faz uma massa sustentada por um líder. Né? Aí ele disse que, por isso que eu insisto na questão, que é uma questão importante, eu acho, para a gente, psicanalistas, saber que uma comunidade pode ser constituída por um S1 sem necessariamente ter um mestre, ter um amo, que pode virar rapidamente um tirano, né? Um hipnotizador. Aí ele diz aqui, no capítulo 6, que o líder não poderia
né, ter por substituto uma ideia, uma abstração, isso em direção ao qual, diz, as massas religiosas, com seu chefe supremo impossível de mostrar, demonstram, né, de alguma forma. Né? E para nós é isso. A pergunta é, será que esse S1, né, não precisa necessariamente ser encarnado, né, para se constituir uma comunidade analítica? Né? Né? É uma questão. Hã? Às vezes sim, às vezes não. Pois é, mas eu acho que é uma questão que eu quero trazer aqui para a gente, né? E aí ele diz, uma tendência comum, um desejo partilhado. Olha que interessante. Um desejo partilhado, né, pode, por um grande número, pode fazer uma comunidade. Né? Isso na lógica do Ele ideal, pergunta... né? Hã? Isso na lógica do ideal, então, né? Não, Ideal, ele não é ideal, não. É estrutural. Isso é estrutural. É o que ele se pergunta. Mas ele vai falar sobre a necessidade da obediência, a necessidade de amar e ser amado, parará, de você colocar alguém nesse lugar que vai ter no lugar do pai. Né? Ou do ideal do eu. Né? Mas aí ele traz outra coisa também, outro aspecto que ele não desenvolve aqui, desenvolve um pouquinho no mal-estar na civilização, que é o seguinte, que que o ódio em direção a uma pessoa ou uma instituição podem também ser unificadores. Que é o ódio, você se une pelo ódio, né? Todos contra determinado personagem político, por exemplo, né? E que é o início né, isso tudo se constrói, isso não é natural, né? Isso é uma construção, né, de se eleger um inimigo em comum e a partir desse inimigo em comum ou dessa pessoa abjeta, né, dessa pessoa que deve ser excluída, se constitui uma comunidade. Então, nós estamos mais no âmbito da identificação, é no âmbito do gozo. Né? É o bode expiatório, é a lógica do bode expiatório. Vamos exterminar o bode expiatório que nós seremos felizes. Tudo vai ser uma harmonia, vai ser uma maravilha e tal. Para isso, já vou avançar um pouquinho, é claro que a meu ver, imprescindível pensar na própria lógica do objeto A. Né? Que, na verdade, né, esse que é o segredo do líder, né, é a coalição entre esse lugar do líder como ideal do eu e do objeto A. Porque ele representa a causa do desejo. Né? Então, se nós pensarmos libidinalmente, né, Freud vai situar, vamos desenvolver um pouco mais essa questão do ideal do eu, que vale a pena desenvolver, e do pai, mas tem algo, que esse líder está no lugar do objeto A, para, né, ou seja, de causa de desejo. Só que, então, o objeto A pode ser coletivizador, na medida que nós partilhamos uma mesma causa. É o que eu desenvolvi há muito tempo atrás, colocando da causa analítica, que é uma causa que pode ser compartilhada pelos analistas. Né? De você chegar na sua própria análise a algo que causa o seu desejo de analista, e é um desejo de psicanálise, desejo de analista, que pode ser compartilhado, como é o que a gente vê. Né? Ou seja, que é um compartilhamento diferente do compartilhamento de todos obedecer ao mesmo líder, né? Seja ele analista ou não. Né? Então, agora, dentro dessa lógica aqui do bode expiatório, nós podemos pensar o seguinte: o objeto A tem duas vertentes. Tem a vertente causa de desejo, agalmático, objeto precioso, maravilhoso, não sei o quê, e a outra vertente, rebotalho, dejeto, abjeto,
né? Tudo isso. Então, vocês podem pensar, alguém que se transforma no abjeto, né? Ou seja, esse bode expiatório, né? A ser, né? Alguém conhece, que é o fármacon, né? Bode expiatório em grego é o fármacon, é o veneno, mas ao mesmo tempo pode ser um remédio, né? Tem duas ambiguidades, esse fármacon, né? Como Édipo virou o fármacon de Tebas, quando foi descoberto, né? Quando ele descobriu que ele era a causa da peste, por ele ter matado o pai, e, né, transado com a mãe, ter tido filhos com a mãe, etc., ele é exilado. E aí ele vira um ser abjeto. Então ele tem que ser expulso de Tebas, ele vira um fármacon. Ele vira o bode expiatório para Tebas poder continuar com a sua pujança, não sei o quê, só que ela tinha acabado de parir ali o tirano que era o Creon, né? Mas então não resolve muito a questão do... Não, mas essa ideia, né? Então, que eu estou associando aqui, que o ódio, né, diz Freud nesse capítulo, se chama Outros Problemas e Orientação do Trabalho, que o ódio em direção a uma pessoa, uma instituição determinadas, pode também ter uma ação unificadora e suscitar os mesmos laços afetivos que, ou seja, ódio pode ser unificador como o amor, né? E então é interessante. E aí então vemos como Ele, quando está falando ali da igreja, do exército, na verdade, ele colocando a bebida, a teoria das emoções, ele fala que o exército opera de uma forma um pouco diferente da igreja. Porque a igreja, o sujeito tem a intenção de que o amor seja distribuído de forma igual. Então há uma ilusão, ele fala de uma ilusão, não é? Nesse momento. Sim. E que no exército, você acredita piamente que o general, aquele que tudo sabe e tal, e você se identifica com os soldados. Se o general cai, aí ele dá um exemplo, né? Todo mundo se mata, perdeu a cabeça. Então, você fazendo essa articulação com a psicanálise, com o psicanalista, eu fiquei pensando, então, mais do lado da igreja, no sentido de que teríamos, então, a ilusão, sedução toda. Não, mas eu acho que não. Acho que a gente deve partir para outro tipo de raciocínio, entende? Completamente diferente. A igreja não pode ser modelo para o analista. A gente não tem, mas não, tampouco o exército, evidente. Não, tampouco o exército. E nós estamos isso aqui para a gente criticar, entende? Porque Cristo está no lugar também do Salvador, né? E Cristo é o Salvador, o que entende é aquele que suposto amar todo mundo, né, que existe nessa figura mítica, e, né, por outro lado, o meu amor a Cristo, né? Então, Cristo tem toda uma, não é apenas uma ideia, né? Há toda uma sustentação, tem até uma história que conta, né, de Cristo, não sei o quê, né? E vem como Salvador, e dentro do laço social tem aquilo que inclusive Freud vai criticar, e Lacan também, o imperativo do amar os outros como a si mesmo, né? Só que esse a si mesmo é um estrangeiro, que a gente sabe, esse si mesmo de todo mundo é o estrangeiro, né? É o próprio objeto A, é o estrangeiro, é o estranho, né? E se o outro, na verdade, não é o si mesmo, é um si mesmo que eu quero ou comer ou matar. Então né? Então a gente tem que ir com calma nessas comparações. E por isso que eu acho importante a gente pensar, sair da lógica da identificação para pensar para o analista, de pensar algo mais vinculado à causa, né? Mas vamos avançar aqui. E é aqui que que Freud traz a famosa parábola, né, como ele chama, do Schopenhauer, né, do agrupamento humano como um bando de porco-espinhos, né?
Vocês conhecem, né? Que o porco-espinho tem que encontrar uma boa distância entre uns e outros. Porque se aproximar muito, se espetam, e se afastar muito, você tem frio. Então precisa do calor dos outros, mas ao mesmo não pode, né, aproximar muito, né? E é aqui que ele vai, isso merece, né, realmente um bom parêntese para gente trabalhar, né? Que ele vai introduzir ele não chama aqui, mas ele já chamou e vai voltar a chamar, lá no Mal-Estar na Civilização, o narcisismo da pequena diferença, das pequenas diferenças, né? E aí ele diz assim, que nós não podemos negar, né, os sentimentos negativos e hostis, né, que vão se dar por conta, né, que vão, na verdade, ser recalcados, vão ser, né, né, negados ou sublimados de alguma forma, né? E isso aí ele vai colocar que isso se produz também nas pessoas que se reúnem em unidades. Aí diz assim, a cada vez que duas famílias se juntam por ocasião de um casamento, cada uma delas vai se considerar melhor e mais distinta que a outra, né? Assim como duas cidades vizinhas, cada uma vai achar que, né, a concorrente está invejando ela mesma, né? E com o menor vilarejo, entende, vai lançar um olhar condescendente superior em relação ao outro. Aí ele fala dos grupos étnicos, né, que se aparentam, né, como a Alemanha do Sul não suporta a Alemanha do Norte, como o inglês fala mal do escocês, como o espanhol despreza o português, né, em relação aqui ao Portugal, né? E então isso que ele vai chamar lá no capítulo 5 do Mal-Estar na Civilização, essas pequenas diferenças, né? Agora, vale a pena a gente se deter aqui nessa coisa da pequena diferença, que a gente já sabe que a pequena diferença é o termo que Freud já usou para falar da diferença sexual, né? Da diferença sexual, e que isso abre um leque para a gente pensar essa questão também, né, da pequena diferença. Então, tem três referências de Freud ao narcisismo das pequenas diferenças, tá? Que eu acho que é um conceito interessante da gente pensar à luz da economia de gozo, né? Que não é apenas, né, assim, eu guardo me, my little me, e você sempre me acho meio superior a você, né? É claro que em termos da questão libidinal, Freud vai desenvolver aqui, né? Quanto mais eu amo o outro, menos narcísico eu sou, né? Quanto menos eu amo, eu estou mais narcisista. Ele tem algo daquela troca como vasos comunicantes, a questão da libido, né? Está no momento, né? Eu acho que não invalida totalmente, mas ele mostra também a fonte narcísica do amor, né? Eu amo o outro como a mim mesmo, porque eu me vejo no outro, e o outro, né, me confundo com o outro. Tem algo da situação narcísica. Mas tem diferença, né? E essa diferença que ele encontra aqui, quanto mais próximo, mais você vai brigar contra, né, nas pequenas diferenças, né? Vale a pena, né, vocês irem atrás do que ele fala, né, que é muito interessante, no Tabu da Virgindade, num texto, né, do início lá de Freud, da psicologia da vida amorosa, que ele refere a pequena diferença ao tabu da virgindade, né,
que ele vai comparar ao tabu da mulher mesmo, como outro. E que a gente, né, já que nós trabalhamos ano passado, a questão do repúdio à feminilidade, já aqui, né, isso aparece. Que ele vai começar a falar sobre, né, esse tal de Crowley, que é uma referência dele, antropológica, que fala Crowley. E aí ele vai falar como, né, também se referindo aos povos ditos primitivos, que eles temem um perigo e que eles devem, que todos os dispositivos que eles fazem, né, em relação ao evitamento da mulher, mostram um temor essencial da mulher, que talvez o que funda esse temor é o fato da mulher ser outro. Olha que interessante, ser um outro do homem, né? E que ela é incompreensível, plena de segredos, estranha, estrangeira e, portanto, inimiga. Olha que interessante, né? Questão do repúdio, né? Que leiamos isso em relação ao repúdio ao outro gozo, né? Ao outro gozo, a héteros, a esse gozo feminino, aquilo que escapa à lógica fálica, né? O homem, ele teme, então, ser enfraquecido pela mulher, ser contaminado por sua feminilidade e se mostrar, então, incapaz. E aí ele continua aqui, né? Qual é esse texto? O tabu da virgindade. E aí ele vai falar que é justamente as pequenas diferenças que fundam o sentimento. Olha, isso aqui é muito interessante, que são as pequenas diferenças que fundam o sentimento de estrangeiridade e de hostilidade entre os indivíduos. Que o outro é igual. Então, nesse outro que é igual, né, semelhante à linha do outro imaginário, quanto mais parecido, mais você vai pegar na pequena diferença que vai mostrar que o outro é outro, né? E que aí vai ser fonte da agressividade. Ou seja, que o segredo do outro, né, que Lacan começa inicialmente, né, a escrever assim, né, o outro do estádio do espelho, na verdade esse outro, né, esse outro que é a imagem do outro, que depois ele escreve aqui, ele vai mostrar que esse outro, ele guarda o pequeno a, que é o elemento estrangeiro, propriamente falando, né? Então, esse outro que é meu semelhante, na verdade, ele guarda essa pequena diferença, e é essa questão da estrangeiridade. Por isso que o estrangeiro e a xenofobia, né, são manifestações dessa estrangeiridade, que aconteceu, né, recentemente lá com os venezuelanos, né? De repente, um venezuelano, né, que entra no Brasil, Roraima, né, que é atacado e que vira o estrangeiro, vira o inimigo. Né? Ao som do hino nacional. Hã? Ao som do hino nacional, porque as pessoas cantavam o hino nacional, né, enquanto queimavam os roupas dos outros, jogavam na rua. Quer dizer, vocês veem como essa civilização nossa está um passo da barbárie. Da barbárie, no momento que você vê o outro, ele é um estrangeiro e que vira ali a fonte da abjeção. Da abjeção, eu diria, né, daí. E aí ele diz, é tentador, prolongando esse ponto de vista, de fazer derivar, aqui que ele usa a expressão, né, que eu acho interessante, o narcisismo das pequenas diferenças. Né? As grandes diferenças são evidentes, então Freud vai se ater às pequenas. Né?
hostilidade que constatamos, né, combate vitoriosamente, isso encontra em toda a relação humana. Olha só, que isso é que combate o sentimento de solidariedade. Olha que bacana, encontrei o tabu da virgindade. Esse significante da solidariedade. Só para fazer uma relação com, né, a nossa história do campo lacaniano, né? Há 20 anos atrás, nós escolhemos 2 significantes para nortearem a constituição dos fóruns do campo lacaniano. Um era iniciativa e solidariedade. Quer dizer, eu acho que a solidariedade é uma coisa importante, né? É uma coisa importante para um grupo sustentar algo em comum, uma proposta em comum, né? Eu acho que a gente deve combater um certo cinismo do analista, que eu acho que existe, né? De achar assim, já que existe a pulsão de morte, isso é pulsão de morte, são as pessoas se matando uns aos outros mesmo, isso é questão do outro já situado como objeto gente, isso é estrutural, acontece. É muito diferente você entender uma coisa estruturalmente, né, do que está acontecendo e justificá-lo, né? Quer dizer, eu acho interessante a gente pensar, né, isso, que, bom, Freud não é bobo, ele não é... É claro que Freud ele vai, né, desfazendo um monte de ilusão, né? De ilusão, tanto que dizem que há um pessimismo freudiano muito grande, que ele não acredita, né, com toda razão, em nenhum progresso, né, na civilização, porque vira e mexe a gente vê essas barbáries dos povos ditos primitivos, né, como se nós fôssemos mais avançados que eles, né? E aí ele disse que a psicanálise parece ter adivinhado a peça capital que motiva a atitude de rejeição, dessa rejeição narcísica, que é misturado de desprezo do homem em relação à mulher, que deve ser atribuído ao complexo de castração e a influência desse complexo sobre o julgamento que se tem sobre a mulher. Ou seja, a mulher como a representação do que é a castração para o homem, né? Vocês veem que aqui é interessante como Freud coloca realmente essa mulher, aí podemos dizer, aparece realmente como outro mesmo, né? Esse outro absoluto, esse héteros, podemos dizer, né? Como ameaça, né? Como ameaça, e é por ser uma ameaça que vira, entende, esse lugar do estrangeiro, do outro, dessa figura do outro a ser, digamos, isolado, perseguido e eliminado, né? Porque isso entra na lógica do extermínio, né? É fácil quem está no lugar do objeto, né, como aconteceu, que Lacan vai mostrar na terceira facticidade lá na proposição, entra na lógica do real do campo de concentração e a lógica do extermínio, né? Ou do bode expiatório, né? Do farmacon, que é no sentido de isolar para você preservar-se contra a castração. A gente pode relacionar com o complexo próximo, que ele vai falar lá no podcast? De quê? Complexo próximo. Isso, deixo para você, para a próxima vez. Tá bom? Mas acho que sim. Acho que sim. Porque... vamos retomar a partir daí. E propõe também, e Freud vai retomar isso, nem cheguei onde eu queria, no Mal-Estar na Civilização, no capítulo 5, e que ele vai explicar a origem de gozo, o gozo envolvido na propriedade privada e na ilusão ao mesmo tempo que se teria em abolir a propriedade privada. Ele trabalha isso de uma maneira muito, muito interessante e surpreendente da gente pensar, tá bom? Então propõe que vamos continuar trabalhando isso. No último capítulo do seminário 11, tá? Lacan retoma aqui, ó, vou mostrar aqui,
para os espectadores fora do Rio. O esquema freudiano à luz do objeto A. No seminário 11. Últimas páginas. Então, pronto.